Que bom estarmos juntos mais uma vez para o culto ao Senhor de adoração, de louvor ao nome doce, precioso e poderoso do Senhor. Fique ligado, nesse momento, de maneira muito especial, desligue outras coisas, tenta já organizar a sua sala aí com a turma e vamos juntos adorarmos ao nosso Deus. Nós vamos orar pedindo que Ele abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe a nós, a nossa equipe aqui que está pronta para esse ato de culto e de louvor ao Senhor, debaixo da graça, da mão e dos cuidados do Senhor. Feche os seus olhos ou, enquanto você está arrumando o seu ambiente aí, põe o seu coração no foco do ato de adoração ao nosso Deus. Deus bendito, Deus poderoso, nós nos alegramos, nós somos gratos, nós somos felizes por podermos ter mais esta oportunidade neste dia, de nos reunirmos, de cultuarmos o Teu nome, de louvarmos o Teu nome, de orarmos ao Senhor, de recebermos a Tua palavra. Então, em nome de Jesus, nome precioso e doce, receba este culto e nos guardes. Tira, Senhor, todas as distrações. Ponha, Senhor, a nossa mente e o nosso coração focados nesse ato de adoração. Abençoe-nos aqui na equipe, que todos juntos aqui possamos estar unidos não só fisicamente, mas sobretudo emocionalmente e espiritualmente no Senhor. Por favor, dê ordem aos teus anjos a respeito de nós, de cada um que está cultuando conosco agora, ao vivo, ou está cultuando conosco ao longo da semana. Que o Senhor abençoe cada um, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos cantar, vamos louvar ao nosso Deus Todo-Poderoso, maravilhoso e grandioso. Amém, amém. Você pode dar um amém aí da sua casa, glorificar o nome do Senhor por essa noite maravilhosa que Deus está nos concedendo. Nós somos gratos a Ele porque Ele tem sido bom, tem sido fiel para conosco. Hoje, completando aí o último domingo do mês, vencemos mais um mês do ano de 2021, passamos por um ano complicado, vencemos 2020, estamos vivendo 2021, Deus tem nos conduzido, Deus tem estado ao nosso lado, nos ajudado, e hoje, o último culto online, semana que vem, a partir da semana que vem já voltamos ao culto presencial, então assim, é uma honra muito grande, é muito bom, estamos felizes em poder estar vivendo esse tempo que Deus tem nos dado, estamos alegres, nesse momento. Se você puder colocar seu telefone num cantinho, se levantar, adorar ao Senhor conosco, louvar com bastante animação, nós vamos estar cantando ao Senhor. Teu amor não falha, o amor do Senhor, o infinito amor de Deus, amor infalível, amor que nunca falha, esse amor por nós, amor que entregou Jesus, seu único filho, para morrer em nosso lugar. Esse é o amor do nosso Deus para conosco. Então vamos louvar com bastante animação. Erga a sua voz e adore ao Senhor Jesus. Se você puder, com as palmas, adorar ao Senhor, mesmo que da sua casa, faça da sua casa o seu templo, faça da sua casa a sua igreja nesse momento. Adore ao Senhor, erga louvores ao nome do Senhor Jesus. O teu nome. Vamos cantar juntos, com toda força. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, a graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Você pode cantar? Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã.
casa. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Cante isso, tu fazes. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Se você ama seu Deus de todo o coração, erga a sua voz com toda a força e cante isso. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes tudo, coopere para o meu. Cante, tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer. Eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor da sua casa. Glória a Glorificar Deus. ao nome do Louvado Senhor. seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Nós vamos continuar louvando a nosso Deus, cantando Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Nós queremos que Deus está aqui nesse lugar. Nós queremos que Deus está aí na sua casa. Deus se faz presente aqui, Deus se faz presente aí. Nesse momento você faz a sua casa a sua igreja, da sua casa o seu templo. Então adore ao Senhor, glorifique o nome dEle. Ele pode ouvir a sua voz, Ele pode ouvir o seu clamor nessa noite, amém? Vamos cantar ao Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Você pode cantar? Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Cante só em ti. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Essa certeza que nós temos, Deus, que um dia o Senhor virá dos céus para buscar a sua igreja. Vamos cantar juntos. Tu és a minha luz. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. A ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Você pode erguer sua voz e cantar. Declare que o Senhor é santo, santo, santo é o teu nome, Deus. E só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Por isso nós cantamos a ti.
pode ter suas mãos aos céus e cantar. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem. Você pode aumentar o volume da sua voz e cantar, vem Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que lindo, louvado seja o doce, o precioso nome do nosso Senhor. Diz a Bíblia em Romanos 12, verso 1, portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. E vejam bem, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Nós estamos em adoração ao nosso Deus e nós iremos falar sobre a restauração do altar em nossa vida, em nossa família, em nosso dia a dia, em nosso coração. Nós queremos orar a Deus, pedindo que o Senhor traga você para perto dEle, pedindo ao Senhor que Deus desperte a fé daquele que está desanimado, que Deus remova os obstáculos daquele que está realmente enfrentando-os e não está conseguindo superá-los. Eu quero pedir que Deus abençoe a sua casa, a sua vida. Feche os olhos. Nosso Deus, em nome de Jesus, precioso, poderoso e doce nome, nós te pedimos, ó Deus, renove todos os dias a nossa fé no Senhor, a nossa esperança no Senhor, que nós estejamos sempre em culto, em adoração a Ti, independente das notícias, das circunstâncias, das adversidades, dos enfrentamentos. Por favor, em nome de Jesus, abençoe a minha vida, a minha casa, a minha família, a nossa igreja, abençoe a vida de cada um aqui da nossa equipe, suas famílias, suas atividades, abençoe cada um que está cultuando ao Senhor conosco, abençoando-o e a sua casa e as suas atividades. Pai, em nome de Jesus, nós queremos estar em adoração constante e contínua na presença do Senhor. Não deixe que o fogo do altar, da adoração, do amor e do temor do Senhor se apague. Desperte, Senhor, os crentes no Brasil e no mundo, a igreja do Senhor, a nossa igreja, para que estejamos unidos, firmes, esperançosos, confiantes, alegres, marchando com o Senhor na nossa frente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Meus queridos, nós queremos atualizá-los das informações preciosas. Domingo que vem, a gente começa a olhar para ele com muita esperança, com muita alegria. E, é claro, existem os desafios à nossa volta, mas nós vamos manter sempre, como temos feito, todos os cuidados. O nosso templo é regularmente sanitizado, tanto o templo quanto os ambientes anexos, né, onde funcionam as reuniões paralelas aqui, também o nosso Barra Kids. Então, domingo que vem é dia 7 de março. Nele nós vamos ter algumas coisas acontecendo. É a volta do Barra Kids. Dá para a gente ter aí as fotos? Então, mostra a foto aí para o pessoal. Olha só, gente, como está o nosso Barra Kids, lindo, bonito, preparado, sanitizado, higienizado, e a nossa equipe do Ministério Barra Kids está realmente alegre, animada, esperando que você venha, traga os seus filhos. Claro que o ideal para que todo o processo de organização funcione é que você inscreva o seu filho com antecedência. Hoje nós temos o número da igreja, que está também como Zap, então você vai lá, adicione o número da igreja
Primeira Igreja Batista da Barra da Tijuca, o PIB da Barra, e coloque lá assim, ó, 2493-0104. Se você não for do Rio de Janeiro, você põe 21, né? 2493-0104 é o número do zap da nossa igreja. E além de você escrever também, escrever os seus filhos por Barra Kids e vir ao culto, neste domingo, dia 7, nós vamos ter o churrasquinho misto, que tem sido chamado inteligentemente do churrasquinho da gratidão para aquisição do computador missionário. Gostei. Por quê? Porque aí você não está comprando o churrasco, você está ofertando e vai receber de volta o churrasquinho drive-thru, você vai pegar, levar para sua casa e você abençoa a igreja na aquisição de uma máquina que seja mais atualizada, com mais recursos, para captar melhor o som, a imagem, e fazemos as transmissões online de todas as atividades que acontecem na vida da nossa igreja. Inclusive vai ter o Celebrando a Transformação, e também vai ser ao vivo aqui da igreja e transmitido online. Olha o computador como vai ser uma bênção. Não é? E aí vamos ter grupos online do Celebrando a Transformação e grupos presenciais. Como é que você escreve? PIB da Barra, 2493-0104, adiciona e vai lá no zap e faça acontecer algo lindo, maravilhoso. E ainda celebraremos domingo que vem a ceia do Senhor, e teremos o culto da manhã presencial e teremos o culto da noite presencial, voltando então aos cultos da manhã e da noite de forma presencial, com transmissão online dos nossos cultos. Que bênção, né? Tem gente perguntando, pastor, e o telhado, como é que ficou? É que nós temos uma empresa que é dirigida pelo nosso querido Marcelo, ele é voluntário, ele está organizando o processo com uma empresa que será contratada, e a empresa que será contratada só tem disponibilidade para fazer o serviço de troca das telhas do telhado da igreja e, ao mesmo tempo, fazer a revisão da estrutura metálica no mês de abril. Nós já temos hoje mais um pouquinho do que R$30 mil, precisamos de mais 20 a 25 mil para a gente fechar todo o processo. Quem sabe Deus está movendo o seu coração no sentido que você dê uma oferta específica, uma oferta especial, para que a gente possa ter todos os recursos. Quem sabe a gente vai chegar no mês de março com todas as condições para que em abril executemos o trabalho sem nenhum custo adicional e sem afetar o orçamento da igreja, que é apertado. Vocês sabem, estamos em período de pandemia e a gente tem tomado todos os cuidados para que a igreja caminhe honrando dignamente todos os seus compromissos. Por falar nisso, nós vamos entregar dízimos e ofertas. Hoje é o último domingo do mês de fevereiro, já passou rápido. Você imaginou, chegar em 2021 já foi um desafio. Já passamos 2 meses, estamos terminando hoje fevereiro de 2021. E quem sabe você está com a sua fidelidade atrasada, não sei se existe isso, né? E você, então, tem a oportunidade de atualizar a entrega dos seus dízimos, das suas ofertas ao Senhor, mas, é claro, faça isso com alegria, faça isso com amor, faça isso com gratidão e também, claro, com obediência, porque devemos obedecer ao nosso Senhor. Nós vamos cantar, vamos louvar ao Senhor, e enquanto fazemos isso, você tem a liberdade, a oportunidade de participar com a gente. Que o Senhor abençoe a sua entrega, a sua colocação de oferta e de vida no altar. O que você tem é mais do que necessariamente do que o seu recurso, seu coração no altar do Senhor. Louvemos ao nosso Deus. Amém. Vamos louvar ao Senhor Jesus nesse tempo, nesse momento tão especial do nosso culto. Vamos louvar, vamos adorar ao Senhor, cantando: Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel, o Senhor permanece fiel em nossas vidas. Louvemos ao Senhor.
Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Com toda a força, erga sua voz. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Para sempre, tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Amém, glória a Deus. Queremos agradecer a Deus a vida desta equipe. Hoje está o Vinícius, tem estado também o Tiago, o nosso ministro Lucas, hoje tem Lucas e tem Mateus, está aí firme e forte, né? O Alex, nós temos o Becker, nós temos a Lidiane, a Thaís, a Elda, nós temos aqui o Darliton, lá atrás temos o Mateus hoje, tá? O Bruno hoje nos abandonou, então o Mateusão está aí firme e forte, lá o Éder e o nosso Felipe é o nosso MacGyver aí, Deus abençoe Felipe, e não estão presentes, o pastor Armando está ocupado com a atividade da igreja, e o pastor Ximenes está terminando aí os seus 2 domingos de férias, semana que vem ele está de volta com a gente, inclusive com o nosso churrasco. Olha que bênção, churrasquinho misto abençoado. Nós queremos agradecer a Deus a vida de todos vocês e agradecer porque a gente tem caminhado numa jornada. E a gente pede a Deus que essa jornada esteja chegando ao seu fim desta realização de cultos apenas online. Enfim, não sabemos, as situações têm variado muito em muitos estados do Brasil, mas nós temos caminhado firmes e fortes, entendendo que a igreja ela é um lugar de refúgio, ela é um lugar de bênção, é um lugar de alcançar aqueles que estão com seus corações partidos, independente da enfermidade, pode ser que seja o Covid, mas outras realidades da vida, porque nós temos outras demandas também, e as questões emocionais, as questões relacionais, tantas coisas que nós precisamos cultivar a igreja de porta aberta para receber as pessoas e pastoreá-las mutuamente, não só eu, mas cada um de nós cuidando uns dos outros. Bom, eu vou dar a palavra desta noite, completando, trazendo algum esclarecimento à palavra que dei no culto desta manhã. E o tema é o mesmo, só que agora é a parte 2, restaurando, entre aspas, eu coloquei, o altar na vida e em família. Por que eu coloquei o altar entre aspas? Porque não é o altar físico que eu estou falando, não é aquele altar onde as pessoas levavam ali os animais para serem sacrificados, mas eu estou falando do altar como ato de culto, do altar como sendo realmente um lugar de adoração a Deus, do altar como sendo entrega, como sendo um momento de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus. E o texto que eu vou ler, ele é um pouquinho longo, então quero pedir a sua paciência e o seu foco para que você leia comigo. E diz assim a palavra, está lá em Gênesis 12, de 7 a 20, e os primeiros 4 versículos do livro do capítulo 13 de Gênesis. E diz assim, o Senhor apareceu a Abraão e disse, à sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor. Vejam bem, Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, onde armou o acampamento.
tendo Betel a oeste e Ai a leste. E diz a Bíblia, construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher, bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão, esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e a minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte de Faraó a elogiaram diante do Faraó, e ela foi levada ao palácio. Ele tratou bem Abraão por causa dela, e Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu a Faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão. Por isso o Faraó mandou chamar Abraão e disse, o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que ela era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher, tome-a e vá. A seguir, o Faraó deu ordens para que providenciasse o necessário, para que Abraão partisse com sua mulher e com tudo que possuía. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe com a sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, e vejam bem, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente e pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Meus queridos, eu não vou dizer que Abraão viveu uma situação como a que nós estamos vivendo de pandemia. Mas a Bíblia diz que Deus tinha para ele um plano, Deus tinha para ele um projeto, Deus tinha para ele um planejamento, Deus tinha uma missão para ele cumprir, e quando ele viu que a fome assolou toda a terra, então não é a primeira vez que as pessoas na terra passam por lutas, dificuldades. Abraão passou por esse grande problema. A Bíblia diz que ele resolveu então ir ao Egito, porque diz a Bíblia, houve uma fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito. É claro que fazer interpretação figurativa de um texto onde nós temos uma narração literal não é uma coisa tão simples, mas você vai perceber que várias vezes na Bíblia, quando alguém está numa posição geográfica e ele desce, normalmente essa expressão descer simboliza realmente uma queda espiritual, e o pior é que ele desce ao Egito, ao lugar onde Deus não tinha planejado que ele fosse, e ele vai àquela terra, e porque ele está no lugar que Deus não planejou que ele fosse, ele precisou usar de um subterfúgio para poupar a sua vida, mas isso lhe causou ainda mais transtornos, e o Senhor então pune Faraó, e ele é expulso de Faraó, do Egito. E a Bíblia diz que nesse processo de afastamento de Deus, de afastamento dos planos de Deus, de afastamento da missão de Deus, ele é colocado para fora do Egito, e ele tem que voltar e seguir o caminho onde ele pegou o atalho. E diz a Bíblia que ali ele se lembrou que ele tinha feito um altar ao Senhor. E a Bíblia diz que ele agora volta e ali faz um novo altar, e ali de novo invoca o nome do Senhor. Meus queridos, o altar sempre esteve presente na vida dos homens e mulheres de Deus do Velho Testamento de maneira física, de maneira real, mas o altar precisa estar presente na vida de homens e mulheres, de moços e moças, das famílias, de maneira figurativa e espiritual, como sendo ato de culto, de adoração a Deus. E o nosso ato de culto e adoração a Deus, os nossos altares precisam estar de acordo com a vontade de Deus, para alegrar o coração de Deus. A Bíblia diz que Caim e Abel fizeram altares ao Senhor,
E a Bíblia diz que o sacrifício de Caim não foi aceito, e de Abel foi aceito, causando o primeiro desentendimento com o homicídio na Bíblia. O nosso culto, o nosso altar a Deus, pessoalmente e em família, precisa estar sempre de pé. Por quê, pastor? Por que é tão importante o altar na minha vida e na minha família? Eu vou colocar algumas razões bíblicas para você refletir. A primeira delas é porque o altar é um lugar de entrega. Meus queridos, o cristianismo, ele é uma chamada à renúncia, e é uma chamada a uma entrega. É uma chamada a que a nossa vida esteja não sob o nosso controle, mas sob o controle de Deus. É um chamado a que nós abramos mão da nossa autonomia espiritual, da nossa autonomia de vida, e entreguemos nossa autonomia sob a liderança de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Fisicamente falando, a Bíblia vai estar sempre relacionada à entrega, altar na Bíblia vai estar relacionado à entrega, à renúncia e à submissão. Um dos exemplos clássicos na Bíblia é quando Deus diz a Abraão: você vai levar o seu filho Isaque, vai subir lá ao morro, e você vai naquele lugar sacrificar o que você tem de melhor, o seu filho, coloque-o no altar. E a Bíblia diz que Abraão vai, segue aquele caminho, obedece à voz de Deus, chega no lugar do altar, coloca o seu filho lá, e então Deus diz: basta, eu já vi que você crê em mim, que você renuncia, que você obedece, que você se entrega, pois ali tem um cordeiro, coloque no lugar do seu filho. E aí a gente vai para o coração da Bíblia. O que é o coração da Bíblia? É o Calvário. O coração da Bíblia é o momento do Gólgota, o lugar chamado caveira, quando o próprio Deus, em Cristo Jesus, é levado àquele monte, carregando uma cruz, e ali ele é pendurado nela, e a sua vida é sacrificada. Por isso que temos em João 3,16, o que a gente chama de texto áureo da Bíblia. Por que é o texto áureo? É o versículo mais importante da Bíblia, porque é o coração do cristianismo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele sabe o que é entrega, e aquele momento foi aquela entrega total de Deus por mim e por você. E sabe o que Ele me pede? Simplesmente, de maneira doce, que eu esteja fiel a Ele, que eu ande com Ele, que eu me entregue a Ele, ou seja, que eu me coloque diante dEle, que eu não apenas o tenha como meu Salvador, mas que eu o tenha como meu Senhor. Então, um dos grandes desafios da entrega é a pregação do Evangelho. Um dos grandes desafios da entrega é que a nossa vida seja colocada a serviço de Deus. Então, nesse momento, nós estamos diante do altar como lugar de entrega. Você se entrega a Jesus, a sua vontade agora é a vontade de Deus, e você vai fazer uma das coisas mais preciosas para Deus, que é repartir o Evangelho, o amor de Deus, a graça de Deus, àqueles que você ama e deseja que sejam salvos. Então, é chamado, então, é chegado um tempo de entrega, de novos desafios. Eu quero lhe desafiar hoje a colocar a sua vida preciosa nas mãos do Senhor, a retomar a sua entrega para Deus. Quem sabe, nesse processo de online, desse distanciamento, você também se distanciou de Deus. E ao invés do seu coração estar entregue a Deus, ele está fazendo o que você acha melhor. Ao invés de a sua vida estar sendo conduzida pelo poder de Deus, pelo Evangelho, pela palavra de Deus, quem sabe está sendo conduzido por você. Você é salvo, é filha de Deus, mas não está fazendo o que Deus quer. Venha para o altar, volte para o altar, reconsidere o altar na sua vida. Coloque-se de novo diante de Deus para adorá-lo e para servi-lo. Em segundo lugar, essa chamada à restauração do altar na sua vida e na sua família é porque o altar é um lugar de sacrifício. Sim, é de entrega, e muito próximo à entrega vem o sacrifício. A primeira menção de um altar ocorre após o dilúvio, diz a Bíblia em Gênesis 8:20.
Diz a Bíblia que Noé começou a construir um altar a Jeová e fez nele ofertas queimadas. Vejam, as únicas ofertas mencionadas até o dilúvio são os sacrifícios de Caim e de Abel. Agora nós temos o altar presente em 1 Samuel 1, de 1 a 10. E a Bíblia diz que temos o altar na vida de Ana, a esposa de Eucana, lá em Siló. A Bíblia diz que ela era uma mulher triste, uma mulher que estava abatida porque era estéril, ela não tinha filhos, e ela então resolve fazer um sacrifício, e ela vai com seu esposo para o lugar do altar, para oferecer-se a Deus em sacrifício a Deus. Nesse momento, ela quer que o altar seja na sua vida um lugar de libertação daquela opressão, um lugar de cura daquela tristeza, um lugar de bênção. E a Bíblia diz que até que chega aquele momento, Ana não come naquele dia, sacrifica a Deus e jejuma para que Deus a ouça. E então, depois de sacrificar, ela ora a Deus e entrega tudo que Deus há de fazer na sua vida. Interessante essa cena, Ana está solitária em registro da Bíblia, está gemendo, está diante de um movimento nobre, de um altar maravilhoso. Altar significa entrega, altar significa sacrifício, doação. Quando você abre mão de alguma coisa, eu li para vocês em Romanos 12, e nós somos chamados a manter o altar aceso no coração da gente. A nossa vida de adorador precisa estar sempre realmente ligada, acesa, sem poeiras, sem cinzas, com as chamas ardendo da presença de Deus. Mas em terceiro lugar, a Bíblia vai dizer que o altar precisa ser restaurado na sua vida e na sua família, porque ele é um lugar de aliança. A Bíblia diz em Levíticos 6, verso 13, o fogo arderá continuamente. Olha que coisa interessante. Era uma tarefa dos sacerdotes, manter o fogo do altar ardendo continuamente. E diz assim, o altar não se apagará. Havia uma aliança, Deus e o povo, com o fogo ardendo e as chamas acesas, significa Deus e o povo estão ligados, o povo e Deus estão em comunhão. Havia uma aliança, primeira entrega, o sacrifício, e agora a aliança. Teologicamente, isso diz respeito a um concerto, a um trato feito entre Deus e o seu povo. Inclusive a palavra testamento quer dizer aliança antiga, Novo Testamento, nova aliança. O nosso Deus é o Deus das alianças. E aí, esse processo vai acontecendo. A Bíblia diz que a primeira aliança foi feita entre Deus e Adão. A aliança é chamada de adâmica ou endêmica, lá no Éden. A Bíblia diz que Deus dá a ele a terra e pleno domínio sobre os animais, dá-lhes fartura de alimentos, abençoa e diz, olha, frutifiquem, multipliquem. Só tinha uma condição: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, porque este fruto é da ciência do bem e do mal. Ou seja, Deus estabelece um limite para o homem, porque se comessem, iriam desobedecer a Deus, a morte física iria alcançá-los e a morte espiritual iria visitá-los. E a Bíblia registra que eles quebraram a aliança com Deus, a ponto de Deus chamar Adão e Eva para um concerto novo, dizer, onde estás, Adão? A Bíblia diz que Deus fez uma aliança com Noé. Após o dilúvio, do qual se salvaram Noé e sua família, um total de 8 pessoas, Gênesis 7:13, Deus falou com Noé, e através de Noé com toda a raça humana, e disse, convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E aí Deus deixa como um símbolo desta aliança o arco-íris. Tem sido usado para outras bandeiras, mas o arco-íris foi um sinal de Deus, de que nunca mais a raça humana será destruída pelas águas. A gente tem profecias
sobre o fim do mundo. E a gente vai ver que em nenhum momento se fala que vai ser com águas, mas se você ler em Pedro, vai ser com fogo. E os céus arderão em chamas, o sol se escurecerá, a lua não dará mais o seu brilho, mas não mais da maneira como foi, porque Deus estabeleceu da sua própria vontade, por um ato de graça, de bondade, de misericórdia, uma aliança com a raça humana através de Noé, é chamada de aliança noética. E aí Deus faz uma aliança com Abraão, e dessa eu faço parte, você também, de uma maneira, eu diria, direta através da profecia, da promessa, mas sobretudo em Cristo Jesus. Que concerto foi esse entre Deus e Abraão, chamado de aliança abraâmica? Foi chamado de concerto perpétuo, alcançando todas as gerações, a ponto da Bíblia dizer que em ti eu abençoarei todas as famílias da terra. E nós costumamos orar dizendo que nós somos filhos de Abraão. Abraão é o nosso pai na fé, ou seja, como parte da aliança que Deus fez com Abraão, de lhe dar uma grande nação, lhe fez a promessa de abençoar todas as nações que estivessem ligadas com Deus, através da fé em Deus, como Abraão teve. A Bíblia diz, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Eu vou parar aqui, porque é importante que você pare e reflita. Eu estou dando seguimento ao que nós começamos no culto desta manhã. E é importante que, se você só está assistindo este culto, você acesse o culto da manhã e veja como é que você pode fazer para restaurar o culto, o altar na sua vida. Agora você está vendo sobre o que é o altar, a importância do altar, o lugar do altar. E eu volto a lhe perguntar, qual é o lugar do altar na sua vida e na vida da sua família? O distanciamento social fez com que você se distanciasse do altar. O distanciamento social fez com que você se esfriasse no seu relacionamento com Deus. Olha, a ausência de altar sempre foi a ausência da bênção de Deus. A ausência de altar sempre foi a ausência da liderança de Deus. E você é chamado, você é chamada, meu irmão, minha irmã, você jovem, adolescente, família inteira, oh, meu querido, você é chamado a trazer de volta o altar para a sua vida. E aí a palavra foi que a chama iria se arder sempre, não podia se apagar. E os sacerdotes tinham que ficar retirando as cinzas diariamente, e colocando lenhas para que o altar não se apagasse. Eu tenho aprendido que um graveto sozinho fora do braseiro, ele acaba se apagando. Talvez você já tenha se acostumado tanto com online, que já está sendo algo assim tão natural que você, na verdade, nem cultua mais, você assiste um culto. Você coloca lá e faz tantas outras coisas enquanto cultua. Eu quero lhe chamar a refletir, a um ato muito sério, sereno, focado, definido, de culto ao Senhor, de modo que nada tire você da presença poderosa, extraordinária de Deus, da intimidade necessária e abençoadora com Deus. O levantamento de altares é como dar a Deus o lugar central. É como você reconhecer que quem dirige a sua vida e a vida da sua casa é Deus. É como se você esteja a declarar, olha, eu ando com Deus, eu andei com Deus, eu vou continuar a andar com Deus. Quem sabe você precisa voltar ao culto presencial. Ah, pastor, mas é só de manhã, agora vai ser à noite. Então você já pode vir à noite, nós temos todos os cuidados, você pode ir ao médico, você pode ir ao mercado, você pode ir ao banco, você pode ir às reuniões da empresa, você pode pegar conduções, você pode fazer tanta coisa. Pois tome consciência, nada na sua vida é mais importante do que você estar com o seu altar aceso, com a sua fé firmada no Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, abençoe o meu irmão, a minha irmã, abençoe o pai de família, a mãe de família, abençoe os filhos, abençoe a casa, abençoe a vida de cada um, Senhor.
abençoe a minha vida, da minha casa, para que em todo tempo eu esteja em culto, haja altar ao Senhor, eu esteja cumprindo o que diz Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos, as nossas mentes, os nossos corações, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ó Deus, tira de nós tudo que tem sido cinzas, tira o pecado, tira a comodidade. Ó Deus, nos dê a alegria novamente de estarmos em reunião pública, em reunião presencial. Nos dê, ó Deus, o prazer de estarmos reunidos em família, ainda que online, mas totalmente focados na presença do Senhor. Restaura, Senhor, o altar na vida do teu povo, na vida da tua igreja, na vida das igrejas em todo o Brasil e no mundo. Pai, aqui estamos para isso. Que haja rendição, que haja entrega, que haja, nesse momento, a consciência de quem sem Jesus não vale a pena a vida, não vale a pena nada. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, vamos louvar o Senhor. Encerrando estas séries de cultos apenas online às noites, fechando, daqui a pouquinho a gente ora para fechar essa série. Semana que vem, manhã e noite, 10h30 e 19h30, cultos presenciais com a transmissão online. A volta do Barra Kids, quanta coisa boa no horário do culto, né? Barra Kids funcionando maravilhosamente. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Amém, amém. Vamos encerrar esse culto louvando o Senhor mais uma vez. Que bom que você esteve conosco durante toda essa transmissão. Espero que você tenha sido abençoado, que Deus tenha abençoado a sua vida durante essa palavra maravilhosa. Vamos cantar ao Senhor, encerrando esse culto. Perco a noção do tempo. Ter você é o que me faz viver. Toda vez que eu te chamo, eu percebo proteção. E me sinto tão amado. Ter você é o que me faz viver. Te dei meu coração, meus dias são só para ti. Envolve-me com tua glória. Eu decidi viver pra te adorar, pra te adorar. Com todo o meu ser vou te buscar cada vez mais, cada vez mais. A chama desse amor só vai crescer, só vai crescer. E eu vou prosseguir, te conhecer cada vez mais, cada vez mais. Te dei meu coração,
queremos mais de Ti. A chama desse amor, a chama desse amor só vai crescer, só vai crescer. E eu vou prosseguir, Te conhecer cada vez mais, cada vez mais. Que desafio, que proposta. Honestamente, como está a sua fé no Senhor? Como está a sua caminhada? Você está apenas distante de um culto presencial? Ou a leitura da Bíblia já começa a ficar distante de você? A fidelidade ao Senhor começa a ser realmente uma infidelidade? Você já perdeu o prazer do louvor e da oração? Sopra essas cinzas agora, deixe que o Espírito Santo de Deus faça uma faxina na sua vida, no seu coração, na sua mente. Restaure o altar, a entrega, o sacrifício, o compromisso com Deus. Vamos terminar esta série de transmissões de cultos, apenas online, às noites. Eu quero que o Senhor te abençoe. Você põe no seu coração que se você tem as condições, você vai vir e vai adorar a Deus. Você vai superar as dificuldades. Estaremos juntos aqui às manhãs, às noites, para a honra e glória do Senhor. Amém por isso? Ó Deus, muito obrigado por este tempo. Muito obrigado porque em todo tempo temos aprendido com o Senhor e nos Senhor. E ao encerrar este tempo, nós queremos pedir que sobre nós seja a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações ternas e boas do Espírito Santo de Deus, agora e sempre. Amém. Que Deus abençoe.